cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fala galera, tranquilo? Aqui fala Miguel. Hoje a gente vai falar sobre a parte 2 do vídeo das alianças. Então se você não viu, pausa o vídeo agora e volta lá pra gente ver. Então eu vou falar bem resumidamente a terceira e a quarta aliança, porque a quinta é a que importa, porque é a que vive até hoje. Então, a terceira e a quarta aliança foi uma aliança basicamente junta. Por quê? A terceira aliança foi a aliança com Abraão. Sim, Abraão, aquele da música que a gente vê toda vez na catequese. Muitos filhos ele tem. Eu sou um deles. Esse mesmo. Deus prometeu para Abraão uma terra linda e maravilhosa, a terra prometida, que também foi prometida a Moisés. É a terra com uma descendência incrível, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. E Abraão passou a sua vida inteira para chegar nesse território, né? Nessa terra prometida, na terra prometida. Só que ele morreu. Por quê? Porque ninguém vive eternamente, ninguém é imortal. E ele morreu. E infelizmente a sua descendência parou no meio do caminho. Por quê? Porque se dispersou e a aliança foi quebrada. E aí surge Moisés para continuar, né? Toda a quarta aliança é Moisés. Por quê? Porque ele teve que continuar. Deus queria levar eles para a terra prometida. E a aliança tinha que continuar. Então foi feita uma aliança com Moisés. Que pensam que estão fazendo? Como se atrevem a contaminar o sagrado Nilo? Você foi avisado, Ramsés. Acham que vou ceder por causa de uma farsa? De um truque? Não é truque, senhor. A água virou sangue assim como Deus disse que aconteceria. Deixe meu povo ir. Moisés, para quem não sabe, era um príncipe egípcio, filho de escravo. Então ele sabia, né, o que ele estava esperando. E aí Deus falou com Moisés numa árvore pegando fogo, falando que ele tinha que ir para o Egito para tirar o povo dele e levar o povo dele para a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão. E aí Moisés fez tudo isso, conversou lá com o rei, lançou praga e tal. E aí levou, o mar se abriu, enfim, foi levando eles para a terra prometida. Até o seguinte ponto, criou a Tábua dos Mandamentos, para quem não sabe, é essa. A quinta aliança foi a aliança, acho que para mim, a melhor aliança. Por quê? Porque ela vive até hoje. Então, pensa no seguinte. O mundo estava todo disperso. Estava todo mundo disperso. Tava igual Noé. Igual na época de Noé. Todo mundo estava disperso. Não tinha mais o que fazer. Então, Deus pensou. Se eu prometi que eu não vou mais exterminar o homem, eu vou me transformar em homem para ver se eu consigo, né, converter todo mundo. Foi isso que aconteceu. Deus se transformou em homem e aí nasce Jesus. Jesus viveu como homem, viveu da pior forma possível, inclusive, porque ele não era um judeu rico. Não, ele não era de família rica, ele era de família pobre. Ele nasceu numa fazendinha, foi assim, filho de duas pessoas muito pobres, muito humildes, né? Então assim, ele não viveu muito bem. E também o término da sua vida também não foi tão incrível. Mas Jesus viveu o tempo inteiro para a conversão de pessoas. Ele tentava da melhor forma possível para ele não chegar no ponto do radical. Então ele fazia vários milagres o tempo inteiro, né, após ele crescer. Então ele fazia vários milagres. E esses milagres eram para poder converter pessoas o tempo inteiro, para ele não precisar fazer uma coisa tão radical. Só que o ser humano é burro. E a gente percebeu isso. O ser humano é burro. E aí ele teve que fazer uma coisa muito radical. Porque é o seguinte. Antes de Jesus, toda aquela descendência que eu falei para vocês, de Moisés, de Adão e Eva até Moisés, fez besteira. Por mínima que fosse a besteira, fez besteira. E por essa besteira, já era um motivo para eles não irem para o céu. Então eles ficaram no limbo, ficaram no purgatório. E Jesus sabia que ele precisava fazer alguma coisa para salvar as pessoas. Porque, por mais que ele tenha convertido muita gente, e por mais que ele tenha salvado muita gente, ele sabia que a gente ia fazer besteira também. Por quê? Porque a gente faz besteira. É uma coisa do ser humano. A gente faz besteira. Então o que ele fez? Ele decidiu fazer a coisa mais radical e a coisa mais incrível para salvar a gente. Ele morreu pela gente. Mas não foi uma morte de boa. Não foi uma morte rápida. Não. Foi a morte mais dolorosa possível.
Foi a morte onde ele foi chicoteado enquanto levava a cruz e ele foi crucificado. Para mim é a pior morte possível. Ele, além disso, além de ele ter a dor física, ele teve a dor psicológica também, que para mim é uma das piores coisas, é você ter essas duas dores ao mesmo tempo. Porque ele teve que ouvir de um país inteiro que era pior do que um ladrão que assassinou metade do país. Um assassino em massa. Então ele tinha dores psicológicas e dores físicas naquele momento. Mas ele não se importava. Por quê? Porque ele ama a gente. Então ele morreu para salvar a gente. E no momento onde ele ressuscita, primeiro que ele converte todo mundo. Porque não existe um ser humano, não existe alguém que a partir do momento que uma pessoa fala que morre, e a pessoa morre, e no terceiro dia ressuscitou, né? Não tem uma pessoa que se converta. Então, todo mundo naquele momento estava salvo. Se você tinha pecado, você estava salvo. Por quê? Porque naquele momento você podia ser ateu, você podia ser o católico que faz besteira, o católico que vai fazendo besteira o tempo inteiro, mas fala que é católico. Você podia ser qualquer pessoa. A partir do momento que aquilo ali aconteceu, você não tem mais pecado. Porque Jesus te deu o poder de você, hoje, se você fizer besteira, você poder simplesmente se confessar e você arrumar a sua besteira e você ter o seu lugar no céu. Então, todo mundo que estava ali no limbo, né, antes de Jesus, foi para o céu. Por quê? Porque se arrependeu. Tá, foi todo mundo pro céu. Moisés, todo mundo foi pro céu. Antes daqui eles estavam no limbo. Agora foi todo mundo pro céu. E todo mundo que estava vivo também iria pro céu. Por quê? Por quê? Porque agora é muito simples ir pro céu. Agora eles simplesmente precisavam se arrepender de corpo e alma das besteiras que eles fazem. E vão pro céu. E aí você me pergunta, tá, Miguel, eu percebi, ele se arrependeu, ele morreu pela gente, não sei o quê. Tá, mas onde que eu vejo a aliança de Jesus hoje em dia? E é aí que eu te falo, é a coisa mais incrível, e é a coisa que você não percebe, mas é incrível. Pensa no seguinte, Jesus chamou Pedro e falou, Pedro, tu és pedra, e sobre tua pedra edificarei a minha igreja. Tudo que você ligar na terra, irá ser ligado no céu, e tudo que você desligar na terra, desligará do céu. Quando ele falou aquilo, ele criou uma aliança com Pedro, mas não como Jesus homem. Ele criou uma aliança com Pedro como Deus. Por quê? Porque ele sabia que em algum momento Jesus ia morrer. E que se ele não fizesse aquilo, a descendência ia acontecer a mesma coisa que estava acontecendo. A descendência ia falhar tudo, ia acabar com tudo. E de novo ele teria que fazer outra coisa, ele teria que salvar a gente. Então ele chamou Pedro e falou, Pedro, me ajuda. Basicamente o que ele quis dizer é, Pedro, me ajuda. Leva por décadas, séculos, milênios a minha história, tudo que eu quero. Leve essa religião para frente o tempo inteiro. Então, ele chamou Pedro, e ali ele transformou Pedro como o primeiro Papa. E o Pedro como Papa, né, não Pedro, mas vários outros, acharam necessário ter uma ajuda, então chamaram os bispos e os padres. E aí você quer saber como você vê a aliança hoje de Cristo? Na hora que apaga a luz na igreja, na hora que toca o sino, na hora que o padre fala as palavras de Jesus na última ceia. Sabe por que ali é a hora que você refaz a aliança? Porque ali não é uma simples representação. Ali é exatamente o que Jesus falou. É o corpo de Deus e o sangue de Deus. Então ali, naquele momento, Deus está do mesmo lado do homem. E ali a aliança acontece. Você pode até estar vendo um círculo, um pão redondo, e o cara, na hora que você comunga em duas espécies, você sente gosto de vinho. Mas é o seguinte, você acha também que na última ceia, na hora que Jesus falou aquilo, o discípulo pegou um peito, o outro pegou outro peito, pegou um umbigo? Não, não foi assim. O outro bebeu sangue, ficou com um bigode de sangue? Não, não foi assim. Eles comeram pão e vinho. Mas se Deus falou, se Jesus falou que aquilo ali é o corpo e o sangue, então aquilo ali é o corpo e o sangue. E você vai estar vendo, por quê? Porque realmente está um pão e um vinho ali. Você sente o gosto de pão, você sente o gosto de vinho. Mas ali não é mais pão, não é mais vinho. Você tem que ter fé que aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo. Porque Cristo falou que aquilo é, então aquilo é. Entendeu?
E ali, você pode até não estar vendo, mas ali, toda vez que isso acontece, Deus está do lado. Está ali do lado, ele está ali do lado, fica Deus e o homem. Deus e o padre, Deus e a comunidade, Deus e o coroinha, Deus e o ministro, todo mundo ali. O que eu tenho para fazer depois de todo esse vídeo é o seguinte. Hoje, se você fizer besteira, você está absolvido. Porque você pode muito bem ir no confessionário, confessar com o padre e tá de boa. Você está com o céu de novo. Mas naquela época você não podia. E pensa como é que era. Você não podia fazer nada. Você fez besteira, você acabou com o resto da sua vida inteira. Você realmente perdeu o céu. Então, eu sei que hoje é difícil você não fazer besteira. Porque eu, pelo menos, faço besteira quase todo dia. Só não faço todo dia, porque tem dia que eu estou dormindo o dia inteiro. Então eu não faço besteira. Então, tenta não fazer besteira. Porque eu sei que hoje você pode se arrepender. Mas você acha que na hora que você está se arrependendo ali, é de corpo e alma quando você vai várias vezes lá? Ou já é mais uma coisa, já é uma coisa do seu cotidiano, você ir lá toda vez? E você às vezes está com pressa, você não se entrega todo ao momento, né, da confissão. Você não está totalmente ligado na confissão. Então eu quero deixar, né, essa reflexão para vocês. E é isso. Deixa o like, galera, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo porque são 2 vídeos muito importantes, vídeos assim com uma carga religiosa muito importante. Então compartilha. E é isso. Um beijo imenso para vocês. Eu espero que vocês se divirtam. E aí eu vou deixar um QR Code aqui, que é um QR Code de um quiz para vocês fazerem sobre tudo que a gente conversou sobre esses 2 vídeos. E aí eu quero que vocês, nos comentários do YouTube, deixem perguntas. Qualquer pergunta possível que eu deixei escapar sobre as alianças. Ou, se você preferir, perguntas mesmo sem ser sobre o tema aliança. Qualquer pergunta mesmo de interesse da religião que você tenha. Você tem essa dúvida e você quer perguntar. Porque no próximo sábado eu irei fazer um vídeo só respondendo perguntas. Um vídeo de reflexões. Um vídeo de respondendo perguntas. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem em casa. Só sai de casa se necessário. E se sair, usa máscara. Tá bom? Um beijo. Amo todos vocês.